Eram 2 da madrugada quando meu mundo desabou. Ouvi a voz da minha nora, Isabela, ao telefone. Amanhã a levaremos para o asilo. Já está tudo combinado. Meu sangue gelou. Peguei minha bolsa às pressas e escapei pela porta dos fundos. No dia seguinte, eles me procuravam desesperados, mas já era tarde demais para arrependimentos. Meu nome é Amália. Tenho 70 anos e, durante os últimos 5, morei na casa do meu filho, Caio, e de sua esposa, Isabela, em um bairro tranquilo de São Paulo. Pensei que era meu lar, pensei que era minha família. Quão enganada eu estava. Tudo começou quando fiquei viúva. Caio apareceu na minha porta com lágrimas nos olhos, dizendo que não podia me deixar sozinha, que eu era sua única família, que ele precisava de mim por perto. Suas palavras me comoveram tanto que vendi meu apartamento na Vila Madalena e me mudei com eles. No início, tudo parecia perfeito. Caio me tratava com carinho. Isabela sorria quando me via, e eu me sentia útil, ajudando nas tarefas domésticas e cuidando deles. Mas, lentamente, muito lentamente, os sorrisos começaram a desaparecer. As palavras doces se tornaram cortantes, os abraços se converteram em gestos vazios. E eu, como uma tola, continuava acreditando que era apenas uma fase ruim, que as coisas melhorariam. Isabela foi a primeira a mostrar sua verdadeira face. Começou com comentários aparentemente inocentes. Amália, você não acha que está comendo demais? Ou, talvez você devesse ficar no seu quarto quando tivermos visitas. A casa fica mais organizada assim. Caio nunca a contradizia. Pior ainda, começou a apoiá-la. Mãe, Isabela tem razão. É melhor você descansar mais. Descansar. Essa era a palavra favorita deles quando queriam que eu sumisse. Os meses passaram e as humilhações se intensificaram. Isabela parou de cozinhar para mim. Se quiser comer algo especial, pode preparar você mesma. Ela dizia com aquele sorriso falso que havia aperfeiçoado. Caio fingia não perceber quando chegava do trabalho e encontrava meu prato vazio na mesa enquanto eles terminavam de jantar. Já comeu, mãe? Perguntava distraidamente, sem realmente esperar uma resposta. Uma noite, enquanto lavava os pratos depois que eles foram para o quarto, ouvi suas vozes através da parede. Você não pode continuar assim para sempre, dizia Isabela. É um fardo pesado demais. Eu sei, respondia Caio, mas é minha mãe. Exato, é sua mãe, não minha. E eu não me casei com você para me tornar enfermeira de idosos. Minhas mãos tremeram enquanto segurava o prato. Enfermeira de idosos. Era isso que ela pensava de mim. Não uma sogra, não uma avó para seus futuros filhos, mas um fardo. As semanas seguintes foram um inferno. Isabela começou a me tratar como se eu fosse invisível. Passava por mim sem sequer me olhar. Quando eu lhe dirigia a palavra, respondia com monossílabos ou simplesmente me ignorava. Caio também não era melhor. Chegava do trabalho, beijava Isabela e me cumprimentava com um aceno de cabeça, como se eu fosse uma estranha em minha própria casa. Mas o que mais me doía era a maneira como falavam de mim quando pensavam que eu não podia ouvi-los. Ela está ficando mais lenta, dizia Isabela. Ontem levou 1 hora para fazer algo que normalmente faria em 20 minutos. Talvez devêssemos procurar opções, respondia Caio com voz hesitante. Opções. Essa palavra me perseguia nas noites de insônia. Que tipo de opções? Não me atrevia a perguntar, mas algo dentro de mim já sabia a resposta. O que eles não sabiam, o que nunca se deram ao trabalho de descobrir, era que eu tinha meus próprios segredos. Segredos que guardava como cartas na manga para o dia em que precisasse delas. Durante meus 60 anos de casamento, meu falecido marido e eu fomos muito cuidadosos com nosso dinheiro. Tínhamos propriedades, investimentos, contas de poupança que haviam crescido silenciosamente ao longo dos anos. Quando vendi meu apartamento para me mudar com Caio, não gastei esse dinheiro, eu o investi, e ele havia crescido muito. Além disso, havia algo mais que eles desconheciam completamente, algo que poderia mudar tudo se eu algum dia decidisse revelar. Mas naquela noite, aquela noite de agosto, enquanto fingia dormir em meu pequeno quarto no final do corredor, ouvi passos na cozinha. Era Isabela falando ao telefone em voz baixa.
Levantei-me silenciosamente e caminhei até a porta do meu quarto. Suas palavras chegaram aos meus ouvidos como punhais. Sim, já falei com a diretora. Ela pode recebê-la amanhã mesmo. Caio concorda. Só precisamos que ela assine os papéis. Uma pausa. Meu coração batia tão forte que temi que ela pudesse ouvi-lo. Não, ela não sabe de nada. Amanhã diremos que é apenas uma visita para conhecer o lugar. Uma vez que ela estiver lá, será mais fácil convencê-la a ficar. Outra pausa mais longa. Se me sinto mal? Por favor, estamos há 5 anos carregando ela. Já é hora de ela viver sua própria vida no lugar que lhe corresponde. Minhas pernas quase dobraram. O asilo. Eles iam me levar para um asilo sem me consultar, sem me dar opção, como se eu fosse um móvel velho do qual queriam se livrar. Naquele momento, soube que tinha que agir. Não podia ficar ali esperando que a manhã chegasse e me arrastassem como um animal para o matadouro. Muito lentamente, voltei para meu quarto e peguei minha bolsa. Dentro dela tinha meus documentos mais importantes, algum dinheiro em espécie e meu telefone. Era tudo o que eu precisava por enquanto. Esperei até ouvir Isabela subir as escadas e fechar a porta do quarto. Então, como uma ladra em minha própria casa, caminhei na ponta dos pés até a porta dos fundos. O ar noturno era fresco contra minha pele. Pela primeira vez em anos, respirei fundo e senti algo parecido com a liberdade. Não sabia exatamente para onde ia, mas sabia uma coisa com absoluta certeza. Não seria vítima de ninguém nunca mais. Caminhei pelas ruas escuras durante 1 hora antes de pegar um táxi. Dei o endereço do hotel mais elegante da cidade, no bairro dos Jardins. Se iam me tratar como uma indigente, era hora de lembrá-los quem eu realmente era. O recepcionista me olhou estranhado quando cheguei às 3 da madrugada com apenas uma bolsa. Mas meu cartão de crédito falou por si só. Suíte presidencial. 2 noites para começar. Sentei-me naquela cama king size, naquela suíte que custava mais por noite do que Caio ganhava em uma semana. E pela primeira vez em anos, sorri de verdade. Às 6 da manhã, meu telefone começou a tocar. Caio. Deixei-o tocar. Ele ligou de novo. E outra vez e outra vez. Depois, chegaram as mensagens. Mãe, onde você está? Estamos preocupados. Por favor, responda. Preocupados. Que palavra tão conveniente. Às 8, Isabela também começou a ligar. Sua voz nas mensagens de voz soava histérica. Amália, volte, por favor. Não sabemos o que aconteceu. Caio está desesperado. Desesperado. Certamente porque perceberam que o plano do asilo havia sido arruinado. Pediu café da manhã no quarto. Ovos beneditinos, salmão defumado, frutas frescas, café coado. Enquanto comia na varanda da minha suíte com vista para a cidade, imaginei Caio e Isabela correndo pela casa, me procurando em cada canto, ligando para hospitais, talvez até para a polícia, que se preocupassem, que sentissem, nem que fosse uma pitada da angústia que eu havia sentido durante anos. Depois do café da manhã, fiz algumas ligações importantes. A primeira foi para o meu banco. Queria saber exatamente quanto dinheiro tinha disponível. A quantia me surpreendeu, até a mim. Os investimentos haviam rendido mais do que eu esperava. A segunda ligação foi mais delicada. Disquei o número de Dr. Gustavo Almeida, o melhor advogado especialista em direito de família da cidade. Eu o conhecia porque ele havia cuidado do testamento do meu marido anos atrás. Dona Amália, sua voz soava surpresa. Como a senhora está? Preciso vê-lo urgentemente, Gustavo. Tenho uma situação familiar complicada. Claro, pode vir esta tarde. Estarei aqui. A terceira ligação foi a mais importante de todas. Disquei um número que tinha guardado há mais de 5 anos, desde que me mudei com Caio. Era Patrícia, minha velha amiga e corretora de imóveis. Amália, que surpresa ouvi-la. Como você está, querida? Patrícia, preciso que me faça um favor muito especial. Lembra-se daquela propriedade no centro que você viu anos atrás? Aquela que você disse que seria perfeita para mim se eu algum dia decidisse me tornar independente novamente? Enquanto conversávamos, meu telefone continuou vibrando com chamadas perdidas. Caio havia ligado 14 vezes. Isabela, 8. Eles até conseguiram o número do meu falecido marido, que eu ainda mantinha como contato de emergência, e ligaram para lá.
Que desesperador deve ser não poder controlar alguém quando você está acostumado a manipulá-lo. Às 2 da tarde, desci para o lobby do hotel vestida com meu melhor conjunto cinza pérola e meus sapatos de couro mais elegantes. Haviam marcado um horário para mim no salão de beleza do hotel. Manicure, pedicure, corte e penteado. Se eu ia começar uma guerra, faria isso parecendo impecável. A cabeleireira, uma jovem chamada Lia, me olhou com curiosidade. Ocasião especial, senhora? Poderíamos dizer que sim, respondi. É o primeiro dia do resto da minha vida. Enquanto Lia trabalhava em meu cabelo, refleti sobre os últimos 5 anos, como eu havia permitido que me tratassem assim quando havia deixado de me valorizar. A resposta era dolorosa, mas clara. Desde o momento em que pensei que ser um fardo era melhor do que estar sozinha. Mas eu não estava mais sozinha. Tinha dinheiro, tinha recursos e, acima de tudo, tinha a verdade do meu lado. Às 4 da tarde, cheguei ao escritório de Gustavo. Sua sala ficava no 25º andar de um arranha-céu no Distrito Financeiro, na Avenida Faria Lima. As janelas davam para toda a cidade, e de lá eu podia ver o bairro onde Caio morava. Amália, você está esplêndida, disse Gustavo enquanto me servia um café. Mas algo me diz que não é uma visita social. Contei-lhe tudo, a conversa que havia ouvido, o plano do asilo, minha fuga noturna. Gustavo tomava notas enquanto eu falava e sua expressão ficava mais séria a cada detalhe. Isso é muito grave, Amália. O que eles planejavam fazer poderia constituir abuso de idosos, especialmente se pretendiam fazê-lo sem o seu consentimento. Que opções eu tenho? Muitas, mas primeiro preciso que me diga algo. Eles sabem sobre sua real situação financeira? Não tenho a menor ideia. Caio pensa que sou uma viúva pobre que vive de sua caridade. Gustavo sorriu pela primeira vez na reunião. Então temos uma vantagem considerável. Ele me explicou as opções legais. Ordens de proteção, processos por abuso emocional, até mesmo ações criminais se pudéssemos provar que haviam planejado me internar contra minha vontade. Mas eu tenho uma proposta diferente, continuei. Que tal se lhes dermos uma lição que nunca esquecerão? Seus olhos brilharam com uma faísca que me agradou imediatamente. Sou todo ouvidos, Amália. Vamos mostrar a eles exatamente o valor da mulher que pensavam em descartar, mas faremos isso de forma que o golpe seja público, definitivo e completamente legal. Saí daquele escritório com um plano que levaria algumas semanas para ser executado, mas que valeria cada minuto de espera. De volta ao hotel, finalmente decidi atender uma das ligações de Caio. Mãe, graças a Deus, onde você está? Estivemos procurando por você em todo lugar. Isabela está chorando. Pensamos que algo terrível havia acontecido com você. Sua voz soava genuinamente preocupada. Quase me convenceu. Quase. Estou bem, Caio. Só precisava sair para caminhar e clarear minhas ideias. Caminhar? Já se passaram mais de 12 horas. Onde você está exatamente? Em um lugar seguro. Não se preocupe comigo. Mãe, por favor, volte para casa. Podemos conversar sobre o que quer que esteja te incomodando. Conversar como se fosse tão simples. Sabe de uma coisa, Caio? Você tem razão. Precisamos conversar, mas não por telefone, pessoalmente e quando eu estiver pronta. Quando será isso? Em breve, muito em breve. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, enquanto jantava lagosta em minha suíte com vista para as luzes da cidade, brindei comigo mesma pela mulher que havia sido, pela mulher que estava recuperando e pela mulher em que estava me tornando. Caio e Isabela haviam cometido um erro fatal. Haviam subestimado a mulher errada. Os dias seguintes foram uma mistura de preparação estratégica e redescoberta pessoal. Cada manhã, eu acordava naquela suíte de luxo, pedia meu café da manhã no quarto e trabalhava em meu plano de batalha, enquanto Caio e Isabela continuavam ligando desesperadamente. Suas mensagens haviam evoluído da preocupação para a súplica e depois para algo que soava perigosamente próximo a ameaças veladas. Mãe, isso não tem mais graça, dizia Caio em sua última mensagem. Isabela está doente dos nervos. Você precisa voltar agora mesmo, ou teremos que tomar medidas mais drásticas. Medidas mais drásticas? Como me levar para o asilo à força? Que previsíveis eles eram. Mas havia algo que eles não sabiam, algo que eu havia descoberto durante minhas conversas com Gustavo. Acontece que a casa onde haviam morado todos esses anos,
A casa que Caio considerava sua, na verdade tinha uma história mais complicada. Quando meu marido morreu, ele deixou essa propriedade em um fideicomisso em meu nome. Caio podia morar lá enquanto eu estivesse viva e consentisse. Mas, tecnicamente, legalmente, a casa era minha. Ele nunca se deu ao trabalho de ler os documentos completos do testamento. Por que eu faria? Afinal, era apenas sua pobre mãe viúva que dependia de sua generosidade. No quarto dia da minha desaparição, decidi que era hora de começar a próxima fase. Patrícia havia encontrado o apartamento perfeito, uma cobertura no bairro mais exclusivo da cidade, completamente mobiliada, com serviço de concierge 24 horas. Amália, este lugar é um sonho, ela me dizia enquanto percorríamos o apartamento. 2 quartos, 3 banheiros, varanda com jacuzzi e a vista mais espetacular de toda a cidade. Quando posso me mudar? Quando quiser. O proprietário está desesperado para alugar para alguém confiável. Assinei o contrato naquela mesma tarde, 2 anos adiantados, em dinheiro. Ao sair da imobiliária, peguei um táxi até o shopping mais elegante da cidade, o Cidade Jardim. Era hora de renovar meu guarda-roupa. Durante anos, eu havia me vestido como a viúva pobre que eles pensavam que eu era. Roupas gastas, cores opacas, sapatos confortáveis, mas sem estilo. Hoje isso terminava. Na boutique mais exclusiva, uma vendedora chamada Lia me atendeu com aquela mistura de cortesia profissional e leve desdém reservada para clientes que não pareciam poder pagar a mercadoria. Em que posso ajudá-la, senhora? Preciso de um guarda-roupa completamente novo. Conjuntos executivos, vestidos de coquetel, sapatos, acessórios, tudo. Sua expressão mudou ligeiramente quando tirei meu cartão de crédito Black. 2 horas depois, saí de lá com 8 sacolas, cheias de roupas que custavam mais do que Caio ganhava em 3 meses. Vestidos em tons de esmeralda, vermelho cereja, dourado, violeta profundo. Nunca mais vestiria cores tristes. Naquela noite, enquanto arrumava minhas novas aquisições, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô, dona Amália. Sou o inspetor Ricardo Mendes da Polícia Civil. Seu filho Caio apresentou uma denúncia de pessoa desaparecida. Poderia confirmar que a senhora está bem? Interessante. Eles haviam escalado o drama a ponto de envolver a polícia. Inspetor, estou perfeitamente bem. Estou em pleno uso das minhas faculdades mentais e decidi tirar umas férias. Não há nenhuma desaparição para investigar. Poderia me dizer onde se encontra exatamente? Seu filho está muito preocupado. Estou na cidade, em um lugar seguro, e inspetor, quero que fique registrado que saí daquela casa por minha própria vontade e que não desejo ser contatada até que eu esteja pronta. Entendido, senhora? Há algo mais que precise. Sim, se meu filho ou sua esposa voltarem a apresentar denúncias falsas sobre mim, quero que saibam que poderei considerar isso assédio. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. No dia seguinte, mudei-me para a cobertura. Os funcionários da mudança chegaram ao hotel às 8 da manhã para transportar minhas poucas pertences. Era estranho o quão pouco eu precisava quando realmente se tratava de começar de novo. Meu novo lar era tudo o que Patrícia havia prometido e mais. Da varanda, eu podia ver toda a cidade se estender a meus pés. Servi-me uma taça de vinho tinto e brindei a minha nova independência. Mas a verdadeira satisfação chegou naquela tarde, quando finalmente decidi responder a uma das ligações de Caio. Mãe, graças a Deus a polícia nos disse que você está bem, mas precisamos vê-la. Onde você está exatamente? Estou em meu novo lar, Caio. Seu novo lar? Do que você está falando? Eu me mudei. Consegui meu próprio apartamento. Um silêncio longo. Com que dinheiro? Mãe, você não tem recursos para morar sozinha. Precisa voltar para casa antes que faça algo de que se arrependa. Minha casa. Interessante que você use essa palavra. O que você quer dizer? Nada, filho. Só que é curioso como às vezes as palavras revelam mais do que pretendemos. Mãe, você está falando estranho. Isabela diz que talvez você precise de ajuda médica. Poderíamos levá-la para um médico te examinar. Aí estava a verdadeira Isabela vindo à tona. Isabela diz isso? Que considerada da parte dela se preocupar com minha saúde mental. Ela só quer o melhor para você. Todos queremos o melhor para você. Como me levar para o asilo?
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do que você está falando? Acho que você sabe exatamente do que estou falando, Caio. Mãe, nós nunca o quê? Nunca planejaram me internar sem meu consentimento? Nunca discutiram sobre o quão conveniente seria se livrar do fardo que eu represento? Não sei onde você ouviu isso, mas eu ouvi dos lábios de sua esposa, Caio, às 2 da madrugada, falando ao telefone, organizando meu destino como se eu fosse um móvel velho do qual se deve livrar. Outro silêncio longo, tenso. Mãe, se você ouviu algo fora de contexto, fora de contexto? Amanhã a levaremos para o asilo. Já está tudo combinado. Que contexto poderia fazer com que essas palavras significassem algo diferente? Eu. Nós só estávamos explorando opções. Sem me consultar? Pensaram que seria melhor. Pensaram que seria mais conveniente. Para vocês, não é mesmo? Então me explique, Caio. Explique como planejar internar sua mãe sem o conhecimento dela é um ato de amor. Ele não pôde, porque não havia explicação que pudesse justificar o injustificável. Quero te ver, disse finalmente. Precisamos conversar pessoalmente. Estou de acordo, mas será quando eu decidir, onde eu decidir e sob meus termos. Quando? Em breve, filho, muito em breve. E quando nos virmos, você vai descobrir algumas coisas sobre sua pobre mãe viúva que vão te surpreender muito. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, enquanto jantava em minha varanda sob as estrelas, liguei para Gustavo. Como vai nosso projeto? Melhor do que o esperado, Amália. Tenho informações muito interessantes sobre as finanças de Caio e Isabela. Ao que parece, eles têm vivido acima de suas possibilidades durante anos. Quão acima? Dívidas de cartões de crédito, empréstimos pessoais, hipoteca atrasada. Eles têm usado sua presença na casa para justificar gastos que não podem pagar. Interessante. Tem mais. Ao que parece, Isabela tem dito às amigas que você tem demência senil e que por isso precisa de cuidados especiais. Ela tem construído uma narrativa para justificar o asilo. Meu sangue ferveu. Você tem provas disso? Estou as coletando. Amália, quando terminarmos com isso, eles vão se arrepender de terem mexido com você. Desliguei com um sorriso nos lábios. Caio e Isabela não tinham ideia do que estava por vir. Uma semana depois de me mudar para a cobertura, eu havia estabelecido minha nova rotina. Café da manhã na varanda, exercícios na academia do prédio. Tardes trabalhando com Gustavo em nosso plano mestre. Pela primeira vez em anos, eu me sentia viva, poderosa, dona do meu destino. Caio havia parado de ligar depois da nossa última conversa. Isabela, ao contrário, havia intensificado suas tentativas. Suas mensagens de voz revelavam um desespero crescente. Amália, por favor, volte. Caio está muito mal. Mal come, mal dorme. Isso está nos destruindo como família. Como família. Que ironia. Amália, sei que você está brava, mas fugir não resolve nada. Somos adultos, podemos conversar como pessoas civilizadas. Pessoas civilizadas, como quando planejavam me internar sem meu consentimento. Mas a mensagem que mais me chamou a atenção chegou em uma quinta-feira à noite. Amália, preciso ser honesta com você. Caio está considerando te denunciar como mentalmente incapacitada. Ele diz que seu comportamento demonstra que você não pode tomar decisões racionais. Por favor, volte antes que isso saia do controle. Aí estava a verdadeira Isabela, a ameaça velada envolvida em falsa preocupação. Reencaminhei a mensagem para Gustavo imediatamente. Perfeito, ele me disse quando liguei. Isso é exatamente o que precisávamos. Eles estão cavando a própria cova. Como assim? Se Caio tentar te declarar mentalmente incapacitada, teremos motivos para um processo por difamação e abuso de idosos. Mas mais importante, seria o momento perfeito para revelar sua verdadeira situação financeira. Já tem tudo pronto para a fase 2? Tudo está preparado. Tem certeza de que quer fazer isso em público? Absolutamente. Quero que seja tão humilhante para eles quanto foi para mim ouvir seus planos naquela noite. O plano era simples, mas devastador. Patrícia havia organizado uma exposição de propriedades de luxo no hotel mais exclusivo da cidade, o Palácio Tangará.
Caio e Isabela haviam sido convidados especificamente com a desculpa de que havia uma oportunidade de investimento que poderia interessá-los. O que eles não sabiam era que eu seria a apresentadora principal do evento. O dia chegou mais rápido do que o esperado. Vesti meu conjunto novo cor esmeralda, sapatos de salto alto e joias que havia comprado especialmente para tal ocasião. No espelho, vi uma mulher que não reconhecia. Elegante, poderosa, intimidante. Cheguei ao hotel 1 hora antes dos convidados. O salão estava perfeitamente preparado. Mesas com informações de propriedades, canapés, champanhe e uma tela gigante onde seriam projetadas as apresentações. Patrícia revisava os últimos detalhes quando Gustavo chegou com uma pasta cheia de documentos. "Pronta para o show?" ele me perguntou. "Mais do que pronta." Às 7, os convidados começaram a chegar. Empresários, investidores, pessoas abastadas que realmente estavam interessadas nas propriedades. E então, às 7h30, os vi entrar. Caio usava seu único terno bom, aquele que usava para casamentos e enterros. Isabela havia tentado parecer elegante com um vestido vermelho que provavelmente havia comprado em liquidação. Eles pareciam completamente deslocados entre a elite financeira da cidade. Observei-os do outro lado do salão enquanto procuravam com o olhar quem os havia convidado. Seus rostos mostravam uma mistura de nervosismo e emoção. Provavelmente pensavam que alguém havia reconhecido seu potencial de investimento. Patrícia subiu ao pequeno palco para dar as boas-vindas. "Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa exposição exclusiva de propriedades premium. Esta noite, temos a honra de apresentar uma seleção cuidadosamente escolhida dos melhores investimentos imobiliários da cidade." Caio e Isabela sorriam nervosamente, tentando se misturar com os outros convidados. "Mas antes de começar com as propriedades," continuou Patrícia, "quero apresentar-lhes uma mulher extraordinária, uma investidora visionária que recentemente decidiu expandir significativamente seu portfólio imobiliário. Por favor, demos as boas-vindas à senhora Amália Azevedo." O aplauso do público me acompanhou enquanto eu subia ao palco. Da minha posição elevada, podia ver perfeitamente os rostos de Caio e Isabela. Primeiro, confusão. O que sua pobre mãe viúva fazia em um evento de investimentos de luxo? Depois, reconhecimento. Era realmente eu, mas transformada, elegante, falando com confiança diante de uma plateia de elite. Finalmente, horror, quando começaram a entender as implicações do que estavam vendo. "Boa noite", comecei, minha voz clara e firme. Durante os últimos 5 anos, aprendi muito sobre o valor real das coisas. Acima de tudo, aprendi que às vezes as pessoas mais próximas a nós podem ser as que menos nos conhecem. Olhei diretamente para onde estavam Caio e Isabela. Seus rostos haviam perdido toda a cor. Decidi compartilhar minha história com vocês porque acredito que ela ilustra perfeitamente por que é tão importante manter nossa independência financeira. Não importa a nossa idade. A audiência lhe escutava atentamente. Alguns já haviam notado para onde eu dirigia meu olhar. Há 5 anos, decidi me mudar com meu filho e sua esposa. Vendi minha propriedade e pensei que seria lindo viver em família. O que eu não esperava era descobrir que minha presença havia se tornado um fardo para eles. Um murmúrio percorreu o salão. Esta não era a típica apresentação de investimentos que esperavam. Há 2 semanas, ouvi por acaso uma conversa telefônica. Minha nora estava organizando meu internamento em um asilo sem meu conhecimento nem consentimento. Amanhã a levaremos para o asilo. Já está tudo combinado. Foram suas palavras exatas. O murmúrio se intensificou. Alguns convidados começaram a olhar ao redor, tentando identificar os protagonistas da história. Caio tentou se mover em direção à saída, mas Isabela o deteve. Provavelmente pensou que confirmaria sua culpa. Naquela noite, tomei uma decisão. Em vez de me tornar vítima do plano deles, decidi lembrá-los de algo que haviam esquecido completamente. Fiz uma pausa dramática, que a mulher que planejavam descartar como um estorvo tinha recursos próprios. Recursos consideráveis. Gustavo apareceu ao lado do palco com a pasta de documentos. Esta noite, comprei 3 propriedades nesta exposição, continuei. Uma cobertura no distrito financeiro, uma casa de campo na serra e um edifício comercial no centro. Investimento total, milhões de reais em dinheiro.
O silêncio no salão era absoluto. Caio parecia que ia desmaiar. Isabela tinha a boca aberta. Quero que isso sirva de lição para todos os presentes. Continuei. Nunca subestimem as pessoas idosas e nunca, jamais, deem por certo que conhecem a verdadeira situação de alguém. Desci do palco entre aplausos estrondosos. A audiência estava fascinada com o drama que acabara de presenciar. Caminhei diretamente para Caio e Isabela. Outros convidados já haviam percebido quem eles eram e os olhavam com uma mistura de curiosidade e desprezo. "Olá, filho", eu disse com voz calma. Surpreso em me ver, Caio me olhava como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto havia passado do branco para o vermelho e depois para um verde doentio. Isabela, por sua vez, parecia uma estátua de mármore, completamente paralisada. "Mãe", sussurrou Caio, o que é tudo isso? Isso, meu filho, é a realidade. A realidade que vocês nunca se deram ao trabalho de conhecer." Os outros convidados começaram a se aproximar discretamente, fingindo revisar os folhetos de propriedades enquanto ouviam nossa conversa. O drama era bom demais para ser ignorado. "Dona Amália", interveio Patrícia com um sorriso malicioso. "Estes são os familiares de quem a senhora me falou. Os que pensavam que a senhora precisava de cuidados especiais?" Isabela finalmente encontrou sua voz. "Amália, isso é... Não entendo nada. Desde quando você tem tanto dinheiro?" "Desde sempre, querida Isabela. Só que vocês assumiram que eu era uma viúva pobre e desamparada. Nunca perguntaram. Nunca se interessaram em conhecer realmente minha situação." Caio tentou se aproximar. "Mãe, se você tinha recursos, por que não nos disse? Poderíamos saber." "Poderíamos saber o quê, Caio? Me tratar com respeito, me consultar antes de planejar minha vida? Ou simplesmente teriam encontrado formas mais criativas de se aproveitar?" Um homem mais velho que estava ouvindo se aproximou. "Com licença, senhora, mas é verdade que eles planejavam interná-la sem o seu consentimento?" "Completamente verdade", respondi, sem desviar o olhar de Caio. "Minha nora organizou tudo por telefone. Já está tudo combinado", foram as palavras dela. O homem balançou a cabeça com desgosto. "Isso é abuso de idosos. Deveriam estar na cadeia." Isabela ficou vermelha como um tomate. "Isso não é verdade. Nós só queríamos o melhor para ela. Pensávamos que ela precisava de mais cuidados." "Cuidados?" Minha voz se elevou ligeiramente. "Como me ignorar durante os jantares? Como me fazer sentir invisível em minha própria casa? Como discutir sobre o quão incômoda era a minha presença? Mais pessoas haviam se aglomerado ao nosso redor. Alguns gravavam discretamente com seus telefones. "Amália, por favor", suplicou Caio. "As pessoas estão nos olhando. Podemos discutir isso em particular." "Em particular? Como quando vocês discutiam meu futuro em particular, sem me incluir, tratando-me como um objeto do qual se livrar." Gustavo apareceu ao meu lado com uma pasta. "Dona Amália, quer que eu lhes mostre os documentos agora?" "Que documentos?" perguntou Isabela nervosamente. "Os documentos que provam que a casa onde vocês têm morado estes 5 anos é legalmente minha", respondi tranquilamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio parecia que havia levado um tapa. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que quando seu pai morreu, ele deixou essa propriedade em fideicomisso, em meu nome. Você pode morar lá enquanto eu estiver viva e consentir, mas tecnicamente, legalmente, a casa é minha." Isabela cambaleou. "Isso não pode ser verdade." Gustavo abriu a pasta e mostrou os documentos. "Estes são os papéis do fideicomisso, devidamente registrados e autenticados. A senhora Amália é a proprietária legal da propriedade." Caio pegou os documentos com as mãos trêmulas. Mas eu pensei. Papai me disse que a casa seria minha." "Seu pai disse que você poderia morar lá e cuidar de mim. Não é o mesmo que ser proprietário." Uma mulher elegante que estava ouvindo se aproximou. "Permita-me apresentar. Sou Lúcia Monteiro do Jornal Financeiro da cidade. Estaria disposta a dar uma entrevista sobre sua história?" "Claro", respondi. "Acho que é importante que as pessoas saibam o que pode acontecer com os idosos quando a família assume coisas incorretas." Caio me agarrou pelo braço. "Mãe, por favor, não torne isso público. Podemos resolver entre nós."
Eu me soltei suavemente de seu aperto. Como quando vocês resolveram meu futuro entre vocês, sem me consultar, sem me incluir, tratando-me como um objeto do qual se livrar. Não foi assim, gritou Isabela, perdendo completamente a compostura. Nós cuidamos de você durante 5 anos. Demos a você um teto, comida, tudo o que precisava. Me deram, minha voz se tornou glacial. Em minha própria casa me deram um teto. O murmúrio de indignação dos presentes foi audível. Vários estavam claramente do lado da idosa, elegante, que havia sido traída por sua própria família. Dona Amália, disse a jornalista, que planos a senhora tem agora? Muito simples, respondi com um sorriso. Vou viver minha vida em meus próprios termos, em meu próprio lar, com meu próprio dinheiro, e vou garantir que minha história sirva de advertência para outros idosos que possam estar em situações semelhantes. Caio parecia completamente derrotado. E nós? Onde vamos morar? Essa, eu disse enquanto me dirigia para a saída, é uma excelente pergunta. Uma que vocês deveriam ter feito antes de planejar me enviar para o asilo. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade midiática. A história da avó milionária traída por sua família havia se tornado viral nas redes sociais. Os vídeos do evento haviam sido compartilhados milhares de vezes. E meu telefone não parava de tocar com solicitações de entrevistas. Mas o mais satisfatório era ver como Caio e Isabela tentavam controlar o dano à sua imagem pública. Isabela havia criado uma conta no Instagram onde tentava contar sua versão da história. As pessoas não entendem, ela dizia em seus vídeos chorosos. Nós amamos Amália como família, só queríamos o melhor para ela. Os asilos modernos são lugares lindos onde os idosos podem socializar e receber cuidados profissionais. Seus seguidores não acreditavam em uma palavra. Os comentários eram impiedosos. Sem consultar às 2 da madrugada, isso não é amor, é abuso. E por que não sabiam que ela tinha dinheiro? Não se interessavam em conhecer realmente a mulher com quem viviam? Minha avó sempre diz, a família que te trai uma vez, te trairá sempre. Caio havia optado por uma estratégia diferente. Havia começado a me ligar diretamente, deixando mensagens cada vez mais desesperadas. Mãe, isso está saindo do controle. Isabela está recebendo ameaças na internet. As pessoas nos reconhecem na rua e nos insultam. Por favor, diga algo público para acalmar as águas. Acalmar as águas. Depois de 5 anos de humilhações, queriam que eu os defendesse publicamente. A mensagem que mais me impactou chegou 1 semana depois do evento. Mãe, perdemos o emprego. Isabela foi demitida porque a história chegou ao escritório dela. A mim, pediram para pedir demissão porque minha situação familiar estava afetando a imagem da empresa. Não temos dinheiro para pagar o aluguel se tivermos que nos mudar. Por favor, nos ajude. Ajudá-los. Que curioso como mudavam de tom quando precisavam de algo. Naquela tarde, eu tinha programado a entrevista mais importante até o momento. O programa de televisão matutino mais assistido do país. Lúcia havia providenciado que fosse ao vivo da minha cobertura para mostrar minha nova vida. Preparei-me cuidadosamente. Vestido violeta, joias elegantes, maquiagem perfeita. Quando a equipe de câmeras chegou, meu apartamento parecia uma capa de revista de decoração. Estamos ao vivo em 3, 2, 1. Bom dia. Sou Patrícia Fernandes e estou aqui com Amália Azevedo, a mulher cuja história comoveu o país inteiro. Amália, conte-nos como você se sente depois de tudo o que aconteceu. Patrícia, me sinto livre pela primeira vez em 71 anos. Livre para viver sem me desculpar por existir. Livre para tomar minhas próprias decisões. Livre para ser tratada com o respeito que mereço. Sua nora Isabela tem dado entrevistas dizendo que vocês só queriam protegê-la, que o asilo era para o seu bem-estar. Patrícia, quando alguém planeja seu futuro sem te consultar, às escondidas, na madrugada, isso não é proteção, isso é controle. E quando, além disso, te trataram como um fardo durante anos, é difícil acreditar que suas motivações eram realmente altruístas. O que você diria a outros idosos que possam estar passando por situações semelhantes? Eu lhes diria que nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade, que não permitam que ninguém os faça sentir como um fardo e, acima de tudo, que mantenham o controle sobre suas próprias vidas e finanças.
Agora entendemos que seu filho Caio tem tentado contatá-la. Sim, ele tem ligado, especialmente desde que perderam seus empregos. E o que você pensa fazer a respeito? Olha, Patrícia, eu não sou uma pessoa vingativa, mas também não sou uma pessoa tola. Durante 5 anos, Caio e Isabela me trataram como se eu fosse invisível quando pensavam que eu dependia deles. Agora que descobriram que tenho recursos próprios, de repente sou importante de novo. Você está disposta a se reconciliar com eles? Uma reconciliação real exige reconhecimento genuíno do dano causado, exige desculpas sinceras e exige mudanças reais no comportamento. Até agora, a única coisa que recebi são desculpas e justificativas. Isabela diz que as consequências foram desproporcionais, que perder seus empregos é um castigo demais. Desproporcionais. Minha voz endureceu ligeiramente. Sabe o que é desproporcional? Planejar internar alguém sem o seu consentimento. Isso é desproporcional. Que planos você tem para o futuro? Estou considerando criar uma fundação para ajudar idosos que enfrentam abuso familiar. Quero que minha experiência sirva para proteger outros. Uma última pergunta, Amália. Você se arrepende de algo? Pensei cuidadosamente antes de responder. Arrependo-me de ter permitido que me tratassem mal por tanto tempo. Arrependo-me de ter perdido 5 anos me sentindo como um fardo, quando na verdade eu era uma mulher independente e capaz. Mas não me arrependo de ter tomado o controle da minha vida. Quando a entrevista terminou, meu telefone explodiu com mensagens, centenas de pessoas compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por falar publicamente, oferecendo apoio. Mas a mensagem que mais me chamou a atenção veio de um número desconhecido. Dona Amália, sou Ricardo, jornalista investigativo. Tenho informações sobre as finanças de seu filho que acredito que a interessariam. Poderíamos conversar? Sorri enquanto discava o número. Caio e Isabela ainda não tinham visto nada. A reunião com Ricardo foi reveladora de maneiras que eu não esperava. Ele chegou à minha cobertura com uma pasta cheia de documentos e uma expressão séria que me deixou imediatamente em alerta. Dona Amália, depois de sua entrevista televisiva, decidi investigar mais profundamente a situação de sua família. O que encontrei é preocupante. Ele sentou-se à minha frente na sala e abriu a pasta sobre a mesa de vidro. Durante os últimos 5 anos, Caio e Isabela têm usado sua presença na casa para obter créditos e empréstimos, que não poderiam ter conseguido de outra forma. O que você quer dizer exatamente? Eles apresentaram documentos onde a declaravam como dependente econômica com problemas de saúde mental. Isso lhes permitiu acessar programas governamentais de assistência familiar, deduções fiscais por cuidado de idosos e empréstimos preferenciais. Meu sangue começou a ferver. Estão dizendo que se beneficiaram economicamente de fingir que eu tinha problemas mentais? Exatamente. Aqui estão as declarações fiscais dos últimos 3 anos. Receberam deduções por gastos médicos que nunca existiram, subsídios por cuidado de idosos que nunca proporcionaram realmente e vários empréstimos que justificaram, dizendo que precisavam do dinheiro para seus gastos de cuidado. Revisei os documentos com incredulidade. Havia notas fiscais médicas falsas, recibos de medicamentos que eu nunca havia tomado, até mesmo relatórios de um psiquiatra que supostamente me tratava por demência senil. Como você conseguiu tudo isso? Tenho contatos em várias instituições. Quando uma história se torna pública como a sua, às vezes as pessoas que antes guardavam silêncio decidem falar. Ricardo tirou mais papéis. Mas há algo mais grave. Isabela tem administrado um blog há 2 anos onde documenta sua heróica luta cuidando de sua sogra com demência. Ele me mostrou impressões do blog. O título era Vivendo com Amália, o diário de uma nora dedicada. Li algumas entradas com horror crescente. Hoje Amália teve outro episódio. Não lembrava onde havia colocado seus remédios e me culpou de tê-los escondido. É tão difícil manter a paciência quando a doença a torna tão agressiva. Caio está exausto. Trabalhar o dia todo e depois vir para casa lidar com as mudanças de humor de sua mãe está acabando com ele. Mas seguimos em frente por amor. Os médicos dizem que a condição de Amália vai piorar. Estamos considerando opções de cuidado profissional. É desolador, mas talvez seja o melhor para todos. Tudo isso é inventado? Perguntei, embora já soubesse a resposta.
completamente fabricado. Mas aqui está o interessante. O blog gerou receita, tem patrocinadores, links de afiliados, até mesmo uma conta de doações para ajudar com os gastos médicos de Amália. Quanto dinheiro eles ganharam com isso? Aproximadamente R$100 mil nos últimos 2 anos. Fiquei sem palavras. Não só haviam planejado se livrar de mim, mas haviam lucrado com mentiras sobre minha saúde mental durante anos. Tem mais, continuou Ricardo. Isabela também criou um perfil em uma plataforma de crowdfunding há 6 meses. Estavam arrecadando dinheiro para reformar a casa e torná-la mais segura para uma pessoa com demência. Quanto arrecadaram? R$50 mil até agora. Era demais. Levantei-me do meu assento e caminhei até a janela. A vista da cidade, que antes me acalmava, agora parecia embaçada pela raiva. O que posso fazer legalmente com esta informação? Muito. Fraude, estelionato, apropriação indébita, difamação. Poderíamos construir um caso sólido que poderia resultar em acusações criminais. Meu telefone tocou naquele momento. Era Caio, provavelmente ligando pela 10ª vez naquela semana. Desta vez, decidi atender. Sim? Mãe, graças a Deus que você atende. Precisamos conversar urgentemente. Estou ocupada, Caio. Mãe, por favor, Isabela está tendo ataques de pânico. Os haters na internet estão publicando nosso endereço. Ontem à noite alguém jogou ovos na casa. Que pena. Mãe, somos sua família. Você não pode ficar bem com o que está acontecendo conosco. Minha família? A família que me diagnosticou com demência senil sem meu conhecimento para obter benefícios econômicos? Um silêncio longo. Do que você está falando? Estou falando do blog da Isabela. Estou falando das declarações fiscais falsas. Estou falando dos empréstimos que obtiveram mentindo sobre minha condição mental. Mãe, eu não sei nada disso. Não sabe nada do blog Vivendo com Amália, onde sua esposa documenta meus supostos episódios de demência, não sabe nada das doações que tem recebido para meus cuidados médicos, não sabe nada das notas fiscais médicas falsas que apresentaram para obter deduções fiscais. Desta vez, o silêncio foi ensurdecedor. Caio, tenho aqui sentado um jornalista investigativo com documentos que provam tudo o que acabei de dizer. Quer continuar mentindo? Mãe, se há algo irregular, foi ideia da Isabela. Eu não sabia os detalhes. Não sabia os detalhes de roubar dinheiro usando meu nome. Não sabia os detalhes de inventar uma doença mental que eu não tenho. Isabela disse que isso era legal. Disse que, como você morava conosco, tínhamos direito a esses benefícios. E o blog também era legal? Mentir publicamente sobre minha saúde mental para ganhar dinheiro? Mãe, eu não lia o blog. Isabela cuidava dessas coisas. Caio, sabe qual é a diferença entre você e eu? Qual? Que quando eu cometo um erro, eu o reconheço e me responsabilizo. Você, em vez disso, sempre encontra alguém para culpar. Mãe, por favor, podemos resolver isso? Não, Caio, não podemos. Isso se resolve com a justiça. Desliguei e olhei para Ricardo. Quando podemos apresentar as ações? As ações foram apresentadas em uma terça-feira pela manhã. Gustavo havia trabalhado a noite toda para preparar os documentos. Fraude fiscal, estelionato, difamação, apropriação indébita de identidade e abuso de idosos. Era um arsenal legal que deixaria Caio e Isabela sem escapatória. Mas antes que os documentos chegassem às mãos deles, eu tinha uma última carta a jogar. Você tem certeza de que quer tornar isso público? Perguntou Ricardo enquanto preparava o equipamento de gravação na minha sala. Completamente segura. As pessoas que doaram dinheiro acreditando nas mentiras de Isabela merecem saber a verdade. Havíamos decidido fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Em apenas 2 horas, mais de 50 mil pessoas haviam se registrado para assisti-la. A história havia capturado a atenção nacional. Estamos ao vivo em 3, 2, 1. Boa tarde, sou Amália Azevedo e hoje vou compartilhar com vocês informações que mudarão completamente o que pensavam sobre minha situação familiar. Olhei diretamente para a câmera. Durante os últimos dias, um jornalista investigativo descobriu que meu filho e minha nora têm mentido sobre minha saúde mental durante anos para obter benefícios econômicos. Mostrei uma cópia do blog da Isabela. Minha nora Isabela criou um blog chamado Vivendo com Amália, onde inventou uma versão completamente falsa da minha vida.
Segundo seus escritos, eu sofro de demência senil. Tenho episódios agressivos e requeiro cuidados médicos constantes. Nada disso é verdade. Como podem ver nesta transmissão, estou em perfeito estado mental. Gerencio minhas próprias finanças, vivo independentemente e tomo todas as minhas decisões sem ajuda. Li uma das entradas do blog. Hoje Amália teve outro episódio. Não lembrava onde havia colocado seus remédios e me culpou de tê-los escondido. Esta entrada está datada do dia em que eu estava em Nova York fechando um investimento imobiliário. Os comentários ao vivo se multiplicavam por segundos. As pessoas estavam indignadas. Mas a mentira vai além do blog. Usando essas histórias falsas, eles obtiveram deduções fiscais por gastos médicos inexistentes, subsídios governamentais por cuidado de idosos que nunca proporcionaram e doações de pessoas bem-intencionadas que acreditaram em sua narrativa. Mostrei os documentos fiscais. No total, eles obtiveram aproximadamente R$150 mil mentindo sobre minha condição mental. Meu telefone começou a tocar insistentemente. Era Caio, provavelmente vendo a transmissão em pânico. Vejo que meu filho está tentando me ligar agora mesmo, eu disse, mostrando o telefone para a câmera. Provavelmente para me pedir para parar esta transmissão. Decidi atender e colocar no viva voz. Mãe, por favor, pare essa transmissão. Você está destruindo nossas vidas. Olá, Caio. Estou ao vivo com 50 mil pessoas. Há algo que você queira dizer publicamente sobre o blog da Isabela e o dinheiro que obtiveram mentindo sobre minha saúde? Mãe, eu não sabia que você estava ao vivo. Desligue agora mesmo. Por que eu desligaria? Você tem medo que as pessoas ouçam sua versão dos fatos? Tudo isso é culpa da Isabela. Eu não sabia nada do blog. Ela cuidava dessas coisas. Os comentários explodiram. As pessoas não podiam acreditar que ele estava culpando a esposa ao vivo. Caio, então você admite que a Isabela mentiu sobre minha condição mental? Eu não sei o que admitir, só pare essa transmissão. Admitem que receberam dinheiro sob falsos pretextos? Mãe, por favor, é uma pergunta simples, Caio. Sim ou não? Um silêncio longo. Depois, ouvimos a voz de Isabela gritando ao fundo. Desligue! Não diga mais nada! Essa é a Isabela? Perguntei. Quer se juntar à conversa? Tenho certeza de que as 50 mil pessoas que nos veem teriam perguntas interessantes para ela. Não! Gritou Isabela. Caio, desligue agora! Isabela, eu disse, elevando a voz. Poderia explicar à audiência por que você inventou histórias sobre minha demência? Poderia explicar como justifica o dinheiro que ganhou com essas mentiras? Você não tem o direito de arruinar nossas vidas assim, gritou Isabela, pegando o telefone. Não tenho direito depois que vocês arruinaram a minha durante 5 anos. Nós cuidamos de você. Demos a você um lar. Isabela, estou lendo seu blog ao vivo. Aqui diz que tive um episódio violento em 15 de março. Poderia explicar o que aconteceu naquele dia? Isso foi porque... Acontece que naquele dia eu estava em Miami visitando meu corretor de investimentos. Tenho recibos, fotos, testemunhas. Esses detalhes não importam. Não importa mentir sobre a saúde mental de alguém? Não importa? Você nos abandonou. Desapareceu na noite como uma ladra. Isabela, eu fui embora porque ouvi sua conversa telefônica planejando me internar em um asilo sem meu consentimento. Era o melhor para você. O melhor para mim ou o mais conveniente para vocês? A ligação foi cortada abruptamente. Os comentários enlouqueceram. As pessoas aplaudiam virtualmente, compartilhavam a transmissão, expressavam seu apoio. Como podem ver, continuei calmamente. É difícil manter as mentiras quando você é confrontado com evidências reais. Esta transmissão não é apenas minha história pessoal, é sobre algo muito maior. O abuso sistemático de idosos por parte de familiares que se aproveitam de sua vulnerabilidade percebida. Amanhã, meus advogados apresentarão ações formais contra Caio e Isabela por fraude, estelionato e difamação. Todo o dinheiro que obtiveram fraudulentamente será devolvido às instituições correspondentes e às pessoas que doaram, acreditando em suas mentiras. Mas, mais importante do que a justiça legal,
É a justiça moral. Quero que minha história sirva de advertência. Nunca permitam que ninguém lhes tire sua dignidade, não importa quantos anos tenham ou quão vulneráveis possam parecer. Obrigado por me acompanharem hoje. Manterei vocês informados sobre o progresso do caso legal. Terminei a transmissão com mais de 80 mil espectadores. Meu telefone explodiu imediatamente com mensagens de apoio, ofertas de entrevistas e contatos de outros idosos compartilhando suas próprias histórias, mas a mensagem que mais me satisfez chegou 1 hora depois. Era da plataforma de crowdfunding informando-me que haviam fechado a conta de Isabela e congelado os fundos pendentes de distribuição. A justiça finalmente estava começando. 6 meses depois, estava sentada na varanda da minha cobertura, desfrutando do café da manhã enquanto lia as notícias do dia. A primeira página do jornal local tinha uma manchete que me fez sorrir. Casal condenado à prisão por fraude contra a idosa. Caio havia recebido 2 anos de prisão. Isabela, como a mente por trás do esquema, havia recebido 3 anos e meio. Além disso, teriam que pagar uma multa de R$50 mil e realizar serviço comunitário em casas de repouso uma vez cumprida sua pena. A justiça havia sido completa e satisfatória, mas o mais gratificante não era o castigo deles, mas o que eu havia construído com minha liberdade. A Fundação Amália Azevedo para a Proteção de Idosos já havia ajudado mais de 200 pessoas em situações semelhantes à minha. Havíamos estabelecido uma linha telefônica de ajuda, serviços legais gratuitos e um programa de educação financeira para pessoas idosas. Minha história havia inspirado mudanças na legislação estadual sobre abuso de idosos. Agora era mais difícil para os familiares obterem benefícios fraudulentos e havia proteções mais fortes para idosos vulneráveis. Mas talvez o mais importante fosse que eu havia me reencontrado comigo mesma. Aos 71 anos, havia aprendido a dançar samba, havia feito aulas de pintura e havia viajado para lugares que só havia sonhado em visitar. Tinha uma vida social ativa, amigas verdadeiras e um propósito renovado. Meu telefone tocou, interrompendo minhas reflexões. Era Patrícia, minha corretora de imóveis que havia se tornado uma das minhas melhores amigas. Amália, você viu as notícias? Acabei de ler sobre a sentença. Perfeito. Não, isso não. Você viu que Isabela tentou vender a história dela para uma produtora de televisão? Eu ri. Sério? Que está em que história? A de como ela fraudou a sogra e acabou na cadeia. Aparentemente, ela queria fazer uma série sobre o lado obscuro das redes sociais e como a justiça da internet destruiu a vida dela. Que descaramento! E o que aconteceu? A produtora rejeitou a proposta depois de investigar os fatos. Acontece que eles preferem histórias com protagonistas mais simpáticos. Naquela tarde, eu tinha um compromisso importante. Havia decidido escrever um livro sobre minha experiência, e minha editora vinha discutir os últimos detalhes do contrato. Amália, ela me disse enquanto revisávamos o manuscrito. Sua história é poderosa porque é real. Não há vingança fictícia, nem justiça mágica. É simplesmente uma mulher que decidiu não ser vítima. Essa era exatamente a mensagem que eu queria transmitir. Você pensou em fazer algum contato com Caio agora que ele está na prisão? Pensei nisso, admiti, mas decidi que não tenho nada a dizer a ele até que demonstre uma mudança real. Desculpas vazias não reconstroem a confiança quebrada. E se ele quisesse se redimir quando sair, teria que começar reconhecendo completamente o que fez, sem desculpas, sem culpar Isabela. Teria que demonstrar que entende o dano que causou e teria que aceitar que a relação nunca voltaria a ser a mesma. Naquela noite, enquanto preparava o jantar em minha cozinha gourmet, refleti sobre o caminho percorrido. A mulher que havia escapado pela porta dos fundos naquela madrugada havia sido uma vítima assustada. A mulher que cozinhava agora era uma sobrevivente empoderada. Minha história havia demonstrado algo que muitas pessoas esquecem. Nunca é tarde demais para reivindicar sua vida. Havia aprendido que a bondade não significa ser um capacho, que o amor familiar não justifica o abuso, que a idade não é sinônimo de vulnerabilidade e que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem. Meu telefone mostrou uma mensagem de uma mulher de 68 anos, do Rio de Janeiro, que havia visto minha entrevista. Dona Amália,
Sua história me deu a coragem para confrontar minha família. Depois de 2 anos de humilhações, finalmente me defendi. Obrigada por me mostrar que mereço respeito. Mensagens como essa chegavam diariamente. Cada uma me lembrava por que valera a pena tornar minha história pública. Enquanto jantava em minha varanda, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte, brindei silenciosamente por todas as mulheres que haviam encontrado sua voz. Depois de anos de silêncio, Caio e Isabela haviam pensado que estavam me descartando como lixo. Em vez disso, haviam me libertado para me tornar a melhor versão de mim mesma. Em minha escrivaninha havia uma foto do meu falecido esposo. Falei com ele como fazia todas as noites. Meu amor, sei que você estaria orgulhoso. Não deixei que me transformassem em vítima. Defendi minha dignidade e ajudei outros a defenderem a sua. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em meu diário: não me arrependo de ter adotado Caio quando criança. Só lamento não ter compreendido antes que a bondade nunca deve ser praticada à custa da autodestruição. Na manhã seguinte, teria uma nova entrevista, outra oportunidade de contar minha história. Outra possibilidade de ajudar alguém que se sentisse invisível em sua própria vida. Porque no final, havia descoberto que meu verdadeiro propósito não era ser a mãe perfeita ou a sogra complacente. Meu propósito era ser simplesmente Amália, uma mulher completa, independente e livre. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!